uma aula de química. Então, hoje vamos ver duas funções bem simples, tá? Que vem a ser éter e haletos. O que vem a ser essas duas funções? Então, vamos iniciar com o éter. O que vem a ser um éter? Éter são compostos orgânicos oxigenados. Se são oxigenados, eles apresentam oxigênio na sua constituição. O oxigênio vai estar presente ali na cadeia, tá bom? Onde é que eu vou utilizar um éter? O éter, ele é um solvente orgânico, tá bom? Então, lembra, a água, ele é considerado um solvente universal, só que a água é um solvente inorgânico, na química inorgânica. Aqui, como a gente está estudando a orgânica, éter é usado como solvente orgânico. Além de ser um solvente, ela também é utilizada como anestésico, tá? Já foi usado bastante. Hoje não é tão utilizado, mas antes era mais utilizado como um anestésico, tá bom? Alguns ainda utilizam, tá certo? Então vamos lá. Como é que eu vou saber? Eu olho para o composto e sei que ele é um éter. Bem fácil, bem simples. Quando vocês perceberem que na cadeia carbônica eu tenho um oxigênio no meio de radicais, é um éter. Ou seja, quando eu tenho uma cadeia radical, eu coloquei R de um radical, oxigênio ligado a outro radical, eu tenho um éter. O oxigênio, nesse caso, ele vai ser considerado um heteroátomo. Ok? Então, lembram na classificação das cadeias? Então, quando eu tenho uma cadeia homogênea, é uma cadeia que só tem carbono e hidrogênio, não é? Agora, quando eu tenho um elemento químico diferente de carbono e hidrogênio, eu chamo de uma cadeia heterogênea. E aqui o oxigênio é o heteroátomo, tá certo? Então, éter são compostos orgânicos que apresentam oxigênio entre os carbonos, no meio da cadeia. Então, vamos aqui analisando esses dois exemplos que eu coloquei, bem fácil. Então, eu tenho radical de um lado, radical do outro, oxigênio entre carbonos no meio da cadeia, não pode ser em extremidade, tem que ser no meio da cadeia. Então, isso é um éter. Outro aqui, eu tenho radical de um lado, radical de outro, oxigênio no meio da cadeia, então eu tenho um éter. Então, os dois são éteres. Bem fácil, cuidado para não confundir com éster. Éster é derivado de ácido. Éter, eu tenho oxigênio entre carbonos. E a nomenclatura? Como é que eu vou dar nome a um éter? Eu olho para a minha cadeia e sei o nome desse composto. Bem fácil também. Simples, bem simples. Percebam que existe uma regrinha. Existe uma regrinha para as nomenclaturas. E aqui também é da mesma forma. Eu vou pegar o lado da cadeia com menor quantidade de carbono. Por exemplo, aqui. Qual é o lado da cadeia com menor carbono? Esse, não é? Então, a gente vai dar início com o lado do menor quantidade de carbono. Então, menor quantidade de carbono. Ox no meio, porque o oxigênio, e depois eu vou colocar a parte com maior quantidade de carbono e dar nome. Bem fácil. Vamos lá. Essa partezinha aqui que tem menor quantidade de carbono tem quantos carbonos aqui? 1. Então, vou usar qual prefixo, lembrando daquela regrinha? Um carbono. Eu vou fazer o quê? Vou usar qual prefixo? Met. Então, met. Utilizo o ox. E agora a partezinha com maior quantidade de carbono. Como se fosse um hidrocarboneto, tá bom? Então, aqui eu tenho o quê? 2 carbonos. Então, met, et, metox, etano. O nome desse composto, metoxetano.
Então, bem fácil, para dar nome a éter, primeiro a gente coloca a partezinha da cadeia com menor quantidade de carbono, depois a gente coloca a partezinha da cadeia com maior quantidade de carbono. E se eu tiver a mesma quantidade, como foi esse exemplo? Bem fácil. Aí não precisa, não é, da ordem. É só colocar o nome. Aqui eu tenho um carbono, do outro lado também só tenho um. Então eu tenho metox metano. Bem simples, não é? Água com açúcar, isso aqui. Então, o éter são solventes orgânicos, muito utilizado como anestésico, tá? Antes era mais utilizado, hoje não tanto, mas ainda se usa. O que é um éter? Éter são compostos orgânicos que apresentam oxigênio no meio da cadeia como heteroátomo. Sempre tem que ser oxigênio, professora? Sim, sempre tem que ser o oxigênio. Se não for o oxigênio no meio da cadeia, já não é um éter, é outra função orgânica, tá certo? Então, nomenclatura bem fácil, a gente só precisa colocar, ver a parte da menor quantidade de carbonos, ox no meio e no fim, eu considero como se fosse um hidrocarboneto, a parte de maior quantidade de carbono, tá certo? Então, agora vamos para a outra função que chamamos de aletos. O que vem a ser um aleto? Aleto, o nome lembra o quê? Lembra halogênios. O que são halogênios? Família 6A, não é? Eles são quem? Por exemplo, cloro, bromo, iodo, flúor. Tudo isso são exemplos de halogênios da família 6A. Tá bom? Então, quando eu tenho um composto orgânico, tá bom? Derivado de hidrocarboneto, quando esse hidrocarboneto ele perde um hidrogênio e no lugar desse hidrogênio eu adiciono qualquer elemento químico da família dos halogênios, eu deixo de ser um hidrocarboneto e me torno um aleto. Então, aletos são hidrocarbonetos, carbono e hidrogênio, só que um hidrogênio eu substituí por um elemento químico da família 6A. Por exemplo, esse aqui, eu tenho cloro. Tirei um hidrogênio e encaixei um cloro. Aqui, tirei um hidrogênio e encaixei o bromo. Então, esses exemplos são exemplos de aletos, aletos orgânicos. Então, como é que eu vou dar nome a um aleto? Bem fácil. Vamos contar quantos carbonos eu tenho aqui. 1, 2, 3, não é? Então, qual é o prefixo para 3? Prop, não é assim? Então, se ele fosse um hidrocarboneto, o nome dele era propano. Mas eu tenho um cloro aqui. Então, ele não é mais hidrocarboneto, ele é um aleto. Então, eu vou colocar o nome do elemento químico, que é o cloro, e o nome do restante da cadeia, como se fosse um hidrocarboneto. Então, eu tinha qual? Prop. Só ligações simples entre os carbonos. A gente usa an e o sufixo o. Cloropropano. Bem fácil, bem fácil. Aqui, carbono, carbono, carbono. Também prop, não é? Eu tenho 3 carbonos, só que aqui eu tenho um bromo. Então, eu vou utilizar o nome do halogênio, bromo, o que? Propano. Porém, eu tenho que identificar a localização onde está o bromo. Esse bromo está em qual carbono? Porque nesse primeiro exemplo eu não precisei colocar a localização, porque ele está na extremidade. Quando está na extremidade, a gente já subentende dizer que ele está no primeiro carbono. Então, não preciso identificar o local no qual o halogênio está. Mas aqui eu estou no meio da cadeia. Então, eu tenho 1, 2. No carbono 2, eu tenho bromo. Então, eu coloco aqui o 2, bromo, propano. Bem fácil, tá, gente? Então, encerramos por hoje
essas duas funções bem simples. Espero que tenham gostado, tá certo? Um abraço para todos e até a próxima!